Olá, nós somos um grupo composto pela Isabelle da Silva, Isadora Franco e Maria Letícia Abreu, e nós vamos falar sobre a conquista do ambiente terrestre pelas algas e plantas. Por mais de 3 bilhões de anos na Terra, a superfície terrestre foi predominantemente sem vida. Naquele período, existia uma vasta superfície terrestre disponível para colonização, porém era um ambiente hostil. A atmosfera terrestre apresentava grandes quantidades de CO2, criando um efeito estufa e assim elevando as temperaturas. A história evolutiva das plantas terrestres está inseparavelmente vinculada à ocupação progressiva do ambiente terrestre, o aumento de sua independência da água para a reprodução e o surgimento de adaptações para a sobrevivência no ambiente terrestre. As necessidades de um organismo fotossintetizante são simples: luz, água e gás carbônico para a fotossíntese, oxigênio para a respiração e alguns minerais. Na Terra, a luz é abundante, assim como o oxigênio e o gás carbônico, que circulam mais facilmente no ar do que na água. Além disso, o solo costuma ser rico em nutrientes minerais. Portanto, o elemento crucial para a transição para a Terra é a água. Em geral, os animais terrestres possuem mobilidade para buscar a água e alimento, enquanto os fungos imóveis permanecem abaixo da superfície do solo ou em matéria orgânica úmida. As plantas, por sua vez, adotaram uma estratégia evolutiva diferenciada. As raízes se fixam ao solo, absorvendo água para a fotossíntese, e o caule sustenta as folhas, responsáveis pela fotossíntese. A água se move contínua da raiz para o topo das plantas, eliminando o vapor d'água. A epiderme, camada externa que envolve parte aérea das plantas na fotossíntese, é revestida por uma cutícula impermeável que evita a perda d'água. Contudo, a cutícula também pode impedir as trocas gasosas essenciais entre a planta e o ambiente circundante, necessárias para a fotossíntese e a respiração. Para resolver esse problema, os estômatos desempenham um papel crucial. Cada estômato é composto por um par de células epidérmicas especializadas, chamadas células guarda, que possuem uma pequena abertura entre elas. Os estômatos abrem e fecham em resposta a estímulos ambientais e fisiológicos, auxiliando a planta a equilibrar a perda de água com suas necessidades de oxigênio e dióxido de carbono. Nas plantas jovens e anuais, que vivem por cerca de 1 ano, o caule atua na fotossíntese. Já nas plantas perenes, com a vida mais longa, o caule pode se tornar espesso, lenhoso e revestido por um suber, o que retarda a perda de água, assim como a cutícula na epiderme. Tanto em plantas anuais quanto perenes, o sistema vascular do caule conduz diferentes substâncias entre as partes fotossintéticas e não fotossintéticas da planta. Esse sistema é composto principalmente pelo xilema, responsável pela condução ascendente da água, e pelo floema, que transporta os nutrientes produzidos nas folhas e outras áreas fotossintéticas. De rede de transporte que caracteriza as plantas vasculares, um grupo dominante de plantas. Diferente dos animais, as plantas mantêm um crescimento contínuo ao longo de toda a sua vida. Esse crescimento tem origem nos meristemas, áreas do tecido embrionário que conseguem adicionar células indefinidamente ao corpo da planta. Os meristemas apicais, localizados na ponta da raiz e do caule, estão diretamente envolvidos no alongamento do corpo da planta. Assim, as raízes crescem sem parar em busca de água e nutrientes minerais, enquanto as regiões fotossintetizantes continuam se estendendo em direção à luz. Durante a transição para o ar, as plantas também passaram por outras adaptações que lhe permitiram prosperar em ambientes terrestres. A primeira adaptação é a produção de esporos resistentes à seca. Isso foi seguido pela evolução das estruturas multicelulares complexas, nas quais os gametas ou células germinativas são protegidos por uma camada de células estéreis e protegidos da desidratação.
Nas plantas com sementes, que incluem quase todas as plantas com as quais estamos mais familiarizados, exceto as samambaias, musgos e hepáticas. A muda embrião é envolvida por uma coberta especial, o tegumento, fornecida pelos pais. Lá os embriões ficam protegidos da seca e de predadores, e têm acesso a grandes quantidades de alimentos armazenados. O embrião, o alimento armazenado e a cobertura são componentes da semente. Assim, em resumo, as plantas vasculares são caracterizadas por um sistema radicular, que ancora as plantas ao solo e dele coleta águas e nutrientes minerais. Um caule que eleva a parte fotossintética do corpo da planta até a sua fonte de energia, o sol. E folhas, que são órgãos fotossintéticos altamente especializados. Raízes e caules e folhas estão interligados em um sistema vascular complexo e eficiente que transporta água e alimentos. As células reprodutivas da planta estão encerradas em estruturas multicelulares protetoras e, nas plantas com sementes, o embrião é protegido por um envelope resistente. Todas essas características são adaptações à presença de organismos fotossintéticos em ambientes terrestres. Dessa forma, a origem, a evolução e o sucesso das primeiras algas e fungos terrestres estão ligados ao aparecimento de adaptações e as tornaram gradativamente mais independentes do meio aquático, garantindo a perpetuação da população e da espécie. Agora nós vamos fazer algumas perguntas sobre o conteúdo. Vai começar o Show do Milhão! Primeira pergunta. Quais são as principais necessidades de um organismo fotossintetizante ao conquistar o ambiente terrestre? Resposta. As principais necessidades de um organismo fotossintetizante ao conquistar o ambiente terrestre são luz para a fotossíntese, água para absorção e transporte de nutrientes, gás carbônico para a fotossíntese, oxigênio para a respiração e minerais para o crescimento e desenvolvimento. Segunda pergunta. Como as plantas terrestres lidam com a disponibilidade de água no solo em comparação com os animais e os fungos? Resposta. As plantas terrestres lidam com a disponibilidade de água no solo, fixando suas raízes para absorver água e nutrientes. Em contraste, os animais terrestres geralmente possuem mobilidade para buscar água, enquanto os fungos permanecem imóveis abaixo da superfície do solo ou em matéria orgânica úmida. Terceira pergunta. Explique a importância da cutícula e dos estômatos nas plantas terrestres para a troca de gases e a regulação da perda de água. Resposta. A cutícula das plantas terrestres é importante para evitar a perda excessiva de água, mas também pode dificultar as trocas gasosas. Os estômatos são estruturas que permitem a entrada de dióxido de carbono para a fotossíntese e a saída de oxigênio e vapor d'água, regulando assim a troca gasosa e a transpiração. Quarta pergunta. Quais são as diferenças fundamentais no crescimento contínuo das plantas em comparação com os animais? Resposta. As plantas mantêm um crescimento contínuo ao longo de toda a sua vida, devido aos meristemas, áreas de tecido embrionário que podem adicionar células indefinidamente ao corpo da planta, principalmente nos meristemas apicais, localizados na ponta da raiz e do caule. Quinta pergunta. Quais são as adaptações evolutivas que permitiram as plantas prosperar em ambiente terrestre?
Resposta: as adaptações evolutivas que permitiram as plantas prosperarem em ambiente terrestre incluem a produção de esporos resistentes à seca, a evolução de estruturas multicelulares complexas para proteger gametas e células germinativas da desidratação e o desenvolvimento de sementes que protegem o embrião da seca, predadores e fornecem acesso a alimentos armazenados. Sexta pergunta. Descreva como as plantas com sementes diferem das samambaias, musgos e hepáticas em termos de reprodução e proteção do embrião. Resposta: as plantas com sementes diferem das samambaias, musgos e hepáticas por possuírem embriões protegidos por uma cobertura resistente, tegumento, o que os ajuda a resistir à seca e a predadores. Sétima pergunta. Quais são as características principais das plantas vasculares e como seu sistema vascular contribui para a sua adaptação ao ambiente terrestre? Resposta: as plantas vasculares são caracterizadas por possuírem um sistema radicular para absorver água e nutrientes, um caule que eleva as folhas para a luz solar e um sistema vascular eficiente, xilema e floema, para transportar água, nutrientes e produtos da fotossíntese por todo o corpo da planta. Bom, esse foi o nosso trabalho, esperamos que vocês tenham gostado.